Pela graça e pela paz de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Rei dos Judeus e Rei das Nações, aquele que virá para reinar sobre todos e pelo qual morreu por todos. Estamos muito felizes de poder estar aqui gravando mais esse vídeo para edificação espiritual daqueles que amam a Torá, a Brit Hadashah e os escritos nazarenos, ou seja, todas as escrituras sagradas, do Velho ao Novo Testamento. Estamos começando uma série de vídeos sobre a oliveira e seus frutos. Como vocês podem ter percebido, nós já falamos a respeito desse vídeo número 1 que tem no canal, o Mistério da Oliveira Desvendado, parte 1, e o Mistério da Oliveira Desvendado, parte 2. Eu recomendo para vocês, então, antes de vocês se aprofundarem, né? Vocês podem estar assistindo este vídeo e estar assistindo este vídeo, que é a continuação. Ficou muito grande, né? Então esse vídeo aqui tem cerca de 1h e pouquinho, 1h30. E esse aqui tem 8 minutos, que é a finalização. O assunto que nós estamos tratando aqui, nessa série de vídeos que estamos fazendo agora, é sobre a Rua do Mashiach. Então, iniciamos falando a respeito da Rua do Mashiach, neste vídeo que você pode assistir, explicando o que é o Espírito do Messias e a importância de você ter o Espírito do Messias em sua vida. Também nos levou a estudar sobre o novo nascimento, das palavras de Jesus, ou Yeshua, com Nakdimon, Nicodemos, em João. E ainda esse assunto não está finalizado, temos que falar mais ainda sobre o novo nascimento. Mas para podermos falar disso, né, nós já estamos aqui agora falando sobre o mistério da oliveira, nesses 2 vídeos aqui, que eu recomendo todos a assistir. E hoje nós vamos estar falando sobre exatamente os frutos da oliveira. No vídeo anterior falamos sobre o que significa a oliveira, que é o povo de Deus que foi plantado quando Deus ele colocou em Abraão a esperança do Mashiach. Então toda a oliveira, né, ela representa os descendentes de Abraão, que ou pela carne ou pela fé se aproximariam desse conjunto, né, orgânico para fazer a vontade de Deus, que é dar frutos. O único objetivo que existe de uma árvore, o principal deles, né, além da sombra, da madeira, né, de muitas outras coisas, mas o principal objetivo de uma árvore, no caso, é dar frutos. Este é o objetivo, né, que nós temos quando nós plantamos uma árvore em nossa propriedade. E não é diferente com Deus. Ele usa esse tipo de alegoria, de explicação, de ilustração, para nos explicar que o seu povo foi chamado para dar frutos. E já que estamos falando de oliveira, a primeira árvore que nós vamos analisar no nosso estudo aqui, depois vamos ver a figueira, né? E assim por diante. A videira também, né? São árvores que retratam o povo de Deus. Cada uma delas tem uma especificidade, né? Deus queria ensinar alguma coisa para nós quando falou a respeito desta árvore. Por exemplo, Mashiach, ele nos ensina por meio do apóstolo Paulo, em Romanos 11, como nós estudamos no vídeo passado, que Deus ele tem a sua oliveira e ele enxertou na sua oliveira ramos de uma oliveira brava. Ou seja, isso prefiguraria o ajuntamento de pessoas das nações ao Israel de Deus.
Muitos não entendem a expressão Israel de Deus, o Israel espiritual, né? O Israel de Deus e o Israel espiritual nada mais é do que a junção de pessoas que têm por pai a Abraão por causa da fé que Abraão teve. Ele acreditou e agiu na promessa de um descendente. E é exatamente isso que nós somos, filhos de Abraão, porque fomos ajuntados a ele como seus filhos por causa da esperança do descendente prometido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como falamos aqui no Brasil, né? E Yeshua HaMashiach em hebraico. Todas as árvores, elas têm por objetivo os frutos, e é exatamente o objetivo da árvore, da oliveira, das azeitonas. A azeitona, ela serve para vários objetivos. Primeiro, para alimentação, né? Acredito que todos já devem ter comido, né, uma azeitona. É muito comum hoje, né, a venda de azeitonas enlatados, né? E tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta muito. E não só o fruto em si, mas o que o fruto ele pode proporcionar, que é o azeite. Vamos só trazer aqui, né? Aqui, ó, o azeite. Só que para termos o azeite, né, é preciso passar por um processo, né? O fruto passa por um processo, que é um processo muito evasivo, vamos dizer assim, né? Você precisava, na época dos profetas, né, na época bíblica, hoje é lógico que é feito de uma forma diferente, né, industrializado. Mas naquela época se usava uma grande pedra chamada mor, e essa pedra era girada, né, por um animal de carga, e aí as azeitonas, né, que estavam nesta região aqui, olha, eram esmagadas, eram totalmente esmagadas, e aí o objetivo era exatamente sair, né, daquela pasta que surgia ali. Você depois colocava aquela pasta sobre algumas bolsas e prensava ainda mais, né, embaixo de grandes pedras pesadas para sair ali o óleo, né, o azeite. E este azeite servia para muitos objetivos. E o nosso estudo de hoje é exatamente para falarmos a respeito do azeite. E vamos fazer uma correlação com o azeite. E qual é a relação que existe entre nós e este produto sagrado? É o que nós vamos aprender hoje, né, no nosso estudo da Bíblia, que vai complementar o estudo do mistério da oliveira. Para você entender por que o apóstolo Paulo te comparou a uma oliveira brava que foi enxertada, ou você que é judeu, a oliveira original, né? E qual era o objetivo dele falar desse tipo de ilustração? E essa ilustração dentro da Bíblia, das Escrituras, você vai entender quando você entender o objetivo do azeite. É tão importante, né, esse conceito de oliveira na Bíblia, que nós sabemos que em Israel existe um monte chamado o Monte das Oliveiras, né? Que é um monte em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi pego, né, ali pelos soldados, foi traído por Judas Iscariotes antes da sua morte, né? Naquela noite fatídica ali da sua morte. Vamos ver aqui, ó. A importância, né, desta árvore. Não apareceu o Monte das Oliveiras? Montes
das oliveiras. Exatamente. Estamos aqui, né? Nosso Google Earth. Estamos vendo aqui uma imagem, né? Do Monte das Oliveiras. Aqui por esse aplicativo, né? Claro que hoje está cheio de casas, ruas, né? Mas quando Jesus Cristo foi entregue, ele... Aqui nós vemos, né? Que dá de frente ao templo que era exatamente nesta região, né? Então daqui Jesus Cristo proferiu palavras pesadas sobre o templo. E aqui você vê até parte da muralha, né? Tudo bem. Então, já vimos aqui um pouquinho sobre o Monte das Oliveiras, né? Que era um monte muito importante, né? É um monte muito importante em Jerusalém até hoje. E aonde o Machia vai voltar, né? Como a Bíblia ela descreve em Zacarias. O Machia vai voltar exatamente, né? É o que a Bíblia fala em Zacarias capítulo 14, capítulo 13, por diante, tudo fala sobre este assunto aí. Vamos voltar então ao nosso estudo e vamos entrar agora na parte que nos interessa. Depois de já falarmos a respeito do significado, né, da oliveira para Israel, desses frutos, vamos entrar aqui numa das primeiras referências bíblicas que aparece nas Escrituras a respeito disto, do óleo, do azeite. Aqui em Gênesis, Bereshit, capítulo 28, verso 18. Vamos ver o que diz aqui. Então, o verso diz assim, ó. De modo, estamos lendo aqui na TNM 2015, também temos a Ara, com referência. Temos aqui também a Bíblia Judaica de Estudo, com o texto em hebraico. Então, vamos aqui nessa referência. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, pegou a pedra que havia apoiado a cabeça, colocou-a em pé, como coluna, e derramou óleo no topo dela. A palavra aqui, olha, em hebraico, para óleo, né? Tá aqui, ó. Shemem. Shemem. Que é a palavra que corresponde a óleo, gordura, azeite de oliveira. Então, é muito provável, né, que foi azeite que ele derramou na pedra, né, não gordura, não óleo, né, azeite. Eles usavam muito o azeite, né, que é uma forma de óleo natural, vegetal. Então, ó, essa versão Ara, ela usou azeite, né, e essa aqui optou por usar óleo. Não está errado. Mas só deixando claro que a referência é para azeite. O que fez que Jacó, derramasse azeite sobre a pedra? Bom, vamos falar um pouco sobre o contexto, né, para entendermos o que está acontecendo aqui. Depois de que Jacó ele saiu da casa de sua mãe, de seu pai, por causa de Esaú, e ele queria matá-lo, né? Ele saiu fugido de casa para não perder sua vida, depois de ele ter comprado a primogenitura do seu irmão e ter, vamos dizer assim, né, enganado o seu irmão e ter pegado na sua frente a primogenitura, né? É um assunto que tem que ser conversado, né, discutido sobre o assunto. Temos um vídeo no canal que fala um pouco sobre isso, esse relato, né? Sobre o Edom Vermelho. Depois vocês podem procurar na playlist. Mas o caso aqui é que ele encontrou um lugar, ele passou por um lugar que ele identificou
né, chamou este lugar de Bet-El. Bet-El. Ou seja, casa de Deus. Aí diz assim no 15: eu estou com você, vou te proteger onde quer que você for e vou trazê-lo de volta a esta terra. Então, antes dele sair, né, da terra dos seus pais, de Isaac e Abraão, e foi para uma região, né, um pouco mais distante, para casa de seus parentes, Deus ele apareceu a Jacó, né, em um sonho. Ele dormiu profundamente e Deus apareceu para ele num sonho. Daí Deus prometeu para ele que ele voltaria em segurança para sua terra natal. Então Jacó acordou do sono e disse: Jeová realmente está neste lugar e eu não sabia disso. Então ele ficou muito atemorizado, né? Como as escrituras falam. Ele ficou com medo e acrescentou: como este lugar inspira medo, ou como este lugar traz medo, é temível, né? Este lugar. Macom. Vocês podem ver aqui, ó. Macom, Ramacom, lugar, né? Lugar de medo. Lugar de medo e lugar de temor, né? Então ele acordou Norar, medo, né? Norar, Macom, Ramacom, lugar de medo. Então ele falou que estava com medo daquele lugar porque ele tinha visto ali como se fosse o portão dos céus, né? Então tá aqui, ó. Beit Elohim, Beit, casa de Elohim. E aí ele chamou aquela casa de Elohim, né? De este portão ou porta Hashamayim, dos céus. Hashamayim, dos céus. Porta do céu, do firmamento. Que lugar que era? Betel. A gente fala Betel, né? Como aqui no verso 19. Mas é Beit, casa, El. Beit El, casa de El, casa de Deus. Betel, falamos Betel. Por isso ele deu o lugar, né, aquele lugar, o nome de Betel. Ele ficou aterrorizado com aquilo. Então, agora vocês já conhecem o contexto desse fato que aconteceu aqui, mas para nós o que importa aqui é que ele derramou óleo na pedra. Ou seja, ele derramou azeite naquela pedra. Lembrando que a palavra pedra, né, nas escrituras, ela sempre traz uma ideia, uma conotação, né, de que as pedras são usadas para construção e também para altares, né, de Deus. Então, Cefas, o judeu Cefas, foi chamado, né, de pedra, de Pedro, né, porque ele seria um dos fundamentos da igreja de Cristo. Então, quando Yaakov, ele pega uma pedra que ele erigiu como um altar. Primeiro, essa pedra era um travesseiro para ele. Depois, quando ele acordou, que ele se deparou com um lugar sagrado, ele colocou aquela pedra em pé, óleo sobre ela. O que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer que aquele lugar era santificado. É uma das primeiras referências na Bíblia sobre unção de óleo. Só que o interessante é que essa unção de óleo ocorre não em uma pessoa, mas na pedra. E vale lembrar também que o apóstolo Paulo chama Jesus de a rocha, a pedra, que o seguia de perto. Só uma correlação, tá bom? Não vamos entrar nesse assunto. Mas
o ponto aqui é que aquela pedra representava ali uma aliança que Yaakov acabava de fazer com Deus. Tanto é, se lermos aqui, olha o restante, então deu aquele lugar o nome de Betel, mas anteriormente o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto. Então aquela pedra ungida, ela era uma testemunha para um voto. Se Deus continuar comigo, me proteger na minha viagem, me der pão para comer e roupa para usar, e eu retornar em paz à casa de meu pai, então certamente Jeová, Yahuwah, terá mostrado que é meu Deus. Aí diz, esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus. E eu, sem falta, te darei 1/10 de tudo o que me deres. Então, Yaakov aqui fala até mesmo sobre o dízimo. Então, o dízimo vem, né, bem antes da lei mosaica, tá, pessoal? Dízimo é algo que vem dos patriarcas, né? Melquisedeque pegou a 10ª parte, né, de Abraão. Jacó, Yaakov aqui está falando sobre a 10ª parte, né? Só que não vamos entrar também nesse assunto, porque é um assunto para um outro vídeo. O que importa aqui é que a pedra que foi ungida, ela serviria como casa de Deus. Agora a pergunta é, como uma pedra que foi ungida por um homem pecador poderia se tornar casa de Deus? E a pedra que erguir por coluna será a casa de Deus. Bom, o ponto aqui é que o nosso Deus, ele primeiro unge uma construção ou uma grande construção com teu espírito para fazer dele moradia. Isso aqui é como se fosse um tipo, né, do que aconteceria com as pessoas que se aproximariam de Deus para adorá-lo. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam ser ungidos para que eles possam se tornar parte da construção ou da casa de Deus aonde Deus mora. Ou seja, os templos de pedra seria substituído por pessoas. E Deus habitaria nas pessoas, que são o verdadeiro templo que Deus sempre quis, sempre tensionou, morar no coração das pessoas. Então esse versículo é bem interessante, porque Yaakov já estava profetizando sobre este relato, sobre este fato, que aconteceria ao ungir aquela pedra e dizer que aquilo se tornaria a casa de Deus. Na verdade, ele estava apontando para algo muito maior e muito grandioso que aconteceria para todos os seus descendentes que teriam fé no Mashiach. Pedro, sobre inspiração, ele fala que todos nós somos pedra no santo templo de Deus, que está sendo erguida por meio do Mashiach. E para que nós possamos fazer parte dessa grande construção que Deus tem construído por meio de seu Filho hoje na terra, precisamos passar por esta unção. Vamos agora ver uma outra passagem para entendermos um pouco mais a respeito do papel do azeite na adoração do passado. Veja que aqui nós estamos falando do azeite num período antes da Torá, antes das leis serem escritas em tábuas de pedra entregues a Moisés, Moisés e a nação de Israel. Agora já vamos avançar para um período em que isso já havia acontecido. Aqui em Êxodo 27, no verso 20, Deus deu instrução a Moisés por meio da sua lei, Torá, dizendo: você
ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliveira puro. Para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. As menorás, né? As menorotes do templo, aquelas candeeiras que ficavam acesas dentro do santo, né? Então, aquelas lâmpadas ali eram alimentadas constantemente por azeite. Não podia ser qualquer tipo de azeite. Tinha que ser o melhor azeite, o azeite puro, o azeite da primeira prensa. Não sei se vocês sabem, mas o azeite que nós consumimos, né, é o azeite de segunda ou terceira prensa, né? O azeite de primeira prensa é o extra virgem, e esse extra virgem, pelo menos no tempo de Israel, nesse período, ele era usado exclusivamente para alimentar a iluminação do, do templo de Deus, né? No caso, com Moisés aqui, do tabernáculo, e depois que Salomão construiu o templo, passou também a ser usado dentro do templo o azeite puro, né? Não era qualquer azeite. Não era azeite de segunda, terceira prensa, né? Era o melhor azeite, o azeite puro, limpo, né? Porque o azeite representa algo muito especial, né? Dentro da lei de Deus. Ela, além de servir como alimento para as pessoas, ela servia como combustível para a alimentação do fogo do lugar santo. Vamos pegar aqui uma gravura que eu separei rapidinho, só para a gente. Pode ser essa mesmo. Então aqui, olha, nós observamos a menorá, né? A menorá ela era composta de 7 braços, totalmente simbólico isso, tá? Representa 7 festas e representa os 7 espíritos, as 7 manifestações do Espírito Santo. Então, o que alimentava o fogo dessas menorás, dessas menorotes, né? Desses candeeiros. Cada candeeiro desse, né, nesse conjunto, era completado, né, nesta grande menorá aqui, que ficava dentro do santo. Então, ela servia para iluminar todo o santo do templo de Deus. Então, o azeite, ele tinha esse papel fundamental e foi dado a lei para os sacerdotes que não podia se apagar, né? Nunca poderia se apagar o fogo da menorá. Então, todos os dias, o sacerdote vinha sobre... Vamos aqui rapidinho ver se nós achamos aqui uma gravura. Menorá. Tem até algumas para vender aqui, tá vendo? A gente acha aqui. Vamos colocar também aqui na referência sacerdotes. Exatamente isso que eu queria mostrar. Achei. Vamos lá.
Vamos agora pegar aquela gravura, né? Colocar ela aqui. Para continuarmos a explicação aqui que nós estamos fazendo. Então, o sumo sacerdote, ou sacerdotes, né, não precisava ser o sumo, mas os sacerdotes, eles tinham que entrar todos os dias no santo para realimentar as menorotes, as menorás, a menorá, né? Como que ele alimentava essa menorá? Ele jogava, limpava, né? Limpava aquele pavio ali, né? Limpava toda aquela parte, aquela região, né? Como vocês estão vendo aqui, e colocava azeite novo dentro da menorá e acendia o fogo daquela menorá que estava com pouco combustível. E ele fazia isso em todas as hastes. Todo santo dia, de manhã e noitinha, era preciso fazer isso, né? É interessante que o tempo de duração aproximadamente dessas menorás eram 12 horas, né? Então, tinha que fazer de manhã e tinha que fazer de noitinha, antes de entardecer. E isso na Bíblia é chamado de sacrifício da manhã e da noitinha. Para quem estuda Daniel, o livro de Daniel, já captou a mensagem que eu estou tentando transmitir aqui. O sumo sacerdote, os sacerdotes, né, eles entravam diariamente sobre o lugar santo, no lugar santo, para limpar e colocar mais azeite, e o azeite servia para combustão e luz no lugar santo. O que isso significa para nós? Jesus Cristo, nosso sacerdote, nos visita todos os dias da semana. Esse é o objetivo. Por isso que tem 7. Um dos motivos da menorá ter 7 hastes. Representa o ciclo completo de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Um ciclo completo. Que uma semana é um ciclo completo. E o sacerdote, todo santo dia, um ciclo completo, ele iria restabelecer azeite na menorá. Isso prefigura o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Talvez você pense assim, Jesus ele vai ser sacerdote e rei. Não, Jesus já é sacerdote. Jesus já é sacerdote. Porque este menorá representa a congregação cristã. As igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse. Que representa também a oliveira, a árvore da oliveira, que tem ramos enxertados. É tudo o tipo da mesma coisa, só que explicada de modo diferente. Para que servia a menorá? A menorá servia para trazer luz. Para que serve a igreja? As pessoas, os cristãos? Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um velador ou debaixo da cama. Antes, deve colocar a luz no lugar mais alto da casa para que todos possam ver. Então, como cristãos, como indivíduos, devemos fazer com que a nossa luz brilhe. Só que como podemos ter luz própria, sendo que somos imperfeitos? Não temos luz própria. Precisamos do combustível. E o combustível é o azeite, que é uma prefiguração apropriada do
Espírito do Mashiach, que também é o Espírito Ruach Kadosh, Espírito Santo, Kodesh, Kadosh, né? O Espírito Santo de Deus, que foi entregue ao Mashiach, e ele, como sacerdote, ele vem em nosso ser todos os dias nos limpar e nos dar mais Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Se você entender o que a palavra de Deus está dizendo, você vai se beneficiar do sumo sacerdote hoje. Você não vai precisar esperar o milênio. Ele já está agindo em sua vida, te limpando, te corrigindo, te espremendo, te moldando, te fazendo brilhar, te dando luz, cuidando de que você continue a brilhar. Claro que a menorá inteira representa o povo de Deus, o corpo de Cristo, mas cada um de nós tem que brilhar como indivíduo. Cada um de nós tem que brilhar. Vamos ver uma outra gravura que eu havia separado. Para vocês entenderem, né? Aqui está a menorá. Aqui, ó, é o Santíssimo, o Santo, Kadosh. E aqui era o Santíssimo. Kadosh, Kadoshim. Santo do Santo. Neste compartimento havia a arca do pacto, com dentro dela, né, as 2 tábuas dos mandamentos, o maná escondido, que representa algo lindo, maravilhoso, o bastão de Arão que brotara, e os querubins olhando para eles, com o rosto para baixo, em reverência, sinal de adoração, mas olhando para baixo da arca, olhando para dentro da arca, como se estivesse guardando um grande segredo, que de fato foi guardado, mas foi revelado por meio de Paulo aos cristãos, mas infelizmente hoje ainda continua velado na mente da maioria das pessoas, porque não entendem coisas espirituais. Como o apóstolo Paulo diz, toda vez que se lê Moisés, ainda há um véu no rosto dessas pessoas, no coração dessas pessoas. E ainda hoje, mesmo tendo todas as explicações dentro das escrituras sobre esses assuntos, que prefiguram o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ainda as pessoas têm um véu, elas não conseguem entender essas coisas. Mas voltando aqui nós podemos perceber claramente que as lâmpadas, né, da menorá, ela servia para a iluminação do compartimento. É o que trazia luz ao compartimento. E isto é um tipo, né, da igreja de Cristo no mundo. Ela precisa trazer luz às pessoas. Se você é cristão e você não brilha, você está precisando urgentemente a graça e o perdão de nosso Senhor para que você possa brilhar como uma pessoa iluminadora do mundo. Só que esse brilho não é um brilho normal, um brilho comum que as pessoas vão conseguir discernir facilmente. Esse brilho é o brilho espiritual do Espírito Santo, que, por meio do azeite, é recarregado diariamente por meio de nosso sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Para termos esta luz, precisamos do nosso sacerdote para nos recarregar com ela, com o azeite. Jesus Cristo, falando uma das congregações de Apocalipse, disse: se vocês não mudar, virei e removerei o seu candelabro. Ou seja, essas palavras também são para nós. Se nós não mudarmos, se nós não amolecermos o nosso coração, se nós não olharmos para
a perfeita lei de Deus que se resume em Jesus, se nós não fizermos nosso esforço para se tornar cada vez pessoas melhores do ponto de vista de Deus e de Cristo, Cristo vai vir e vai remover o nosso candelabro. Ou seja, vai nos remover do seu corpo. Como nós vamos aprender nesse estudo, toda árvore que não produz fruto, ela é arrancada e jogada no fogo. Então, vocês perceberam a profundidade deste assunto que estamos falando, não é verdade? É algo muito sério que estamos falando. Embora pareça algo corriqueiro, é algo de extrema importância na vida de um cristão. A sua relação com Yeshua HaMashiach, ela é totalmente baseada em azeite, Espírito Santo, Espírito do Mashiach. Nós fizemos um vídeo já no canal, o primeiro vídeo de todos, né, que foi mostrado aí, que fala que se você não tiver o Espírito do Mashiach, você não pertence a Cristo. É como se você tivesse luminárias da menorá e essas luminárias não tivessem azeite para iluminar. Olha aqui, olha, quando Deus ele dá esse mandamento para Moisés com relação ao tabernáculo, ao santo, ele diz: a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Isso nos remete ao estudo das 10 virgens, 5 tolas e 5 sábias, aquelas que não mantiveram a sua lâmpada, né, recarregada. Elas tiveram que sair no meio da noite para buscar mais azeite. E nisto elas encontraram dificuldade, porque não tinha lugar para comprar. Aquelas sábias discretas que tinham o azeite e que não dividiram com a outra naquela ocasião, né? Porque elas foram discretas, compraram quando podiam, elas ficaram ali e quando o noivo chegou, elas puderam entrar na festa de casamento com o noivo. Isso nos ensina uma lição importante sobre menorá, sobre azeite, sobre vigilância, sobre manter a nossa espiritualidade. Talvez você seja cristão há muitos anos e ainda você, como eu disse no outro vídeo, não se batizou em Cristo. Não passou por Cristo, não passou pelo Mashiach, não passou pelo Espírito Santo dele, pela Rua HaMashiach, não recebeu a Rua HaMashiach. Você se considera um cristão, mas você ainda não passou pelo arrependimento. Você ainda não foi cravado em Cristo, não foi humilhado, não foi despedaçado e não nasceu de novo, não recebeu um novo nascimento. Se isso ainda não aconteceu com você, é hora de você se tornar alguém vigilante. Isso mostra que você não está vigilante. Você foi enganado pelas religiões até hoje. E Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Não se desespere, isso aconteceria com todos. Todos nós passamos por isso. Mas é hora de despertar, é hora de acordar, é hora de receber o azeite e brilhar com uma luz que provém do Mashiach neste mundo de escuridão. E ser luz para as pessoas e trazer esperança para as almas oprimidas. Tudo é possível quando o Mashiach encosta sua mão e coloca seu azeite, coloca seu espírito. As pessoas se transformam, elas se tornam pessoas melhores, pessoas preocupadas com o próximo e preocupadas em cumprir os mandamentos que o Mashiach deixou, que o nosso Senhor Jesus, nosso Rei, nos deixou. Vamos agora falar sobre um outro papel do azeite. Já vimos a importância dele na iluminação e aplicamos este para a vida de todos os cristãos. Se você é cristão, você precisa de ser uma menorá acesa, ser uma lâmpada acesa. Deixe brilhar tua luz. Não deixe faltar azeite em seu odre. Não seja tolo. Não haverá tempo. Fazer depois não é uma boa opção. Talvez o Mashiach chegue
e te encontre com a sua lâmpada vazia. Talvez você perca de entrar na festa de casamento porque você postergou, porque você deixou ser enganado pelas religiões, porque você deixou ser enganado por líderes religiosos que só estão pensando em seu dinheiro. Pare um pouquinho e cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida em Cristo. Se encha do Espírito do Mashiach. Se torne luz. Pois haverá um tempo em que as pessoas procurarão a rua Hamashia e, infelizmente, não encontrarão mais. Vamos agora passar para o outro verso bíblico de Levítico, capítulo 2, no verso 5. Veja como que o azeite era usado com relação às ofertas que eram oferecidas a Deus. Estamos falando aqui, olha, de ofertas que eram oferecidas a Deus no templo. Ofertas de cereais, chamado oferta de cereais, e manjares. Muitas traduções bíblicas vocês ficam um pouco confusos às vezes. Eu também já fiquei sobre isso. Manjares, Daniel fala sobre isso. O que é os manjares? O que é as ofertas de cereais? É a mesma coisa, os manjares e as ofertas de cereais e a oferta de flor de farinha, todas elas, farinha de trigo, né? Então, todas elas eram usadas para sacrifícios diários no templo. Veja aqui, ó. Se alguém, uma alma, uma pessoa, apresentar uma oferta de cereais a Yahweh, a Jeová, esta oferta terá de ser de farinha fina. Tinha que ser algo fino, uma coisa boa. Não é coisa de segunda linha. Isso traz um princípio espiritual. Tudo que você faz para Deus tem que ser o seu melhor. Deus não aceita a segunda parte, a terceira parte. Ele quer o seu melhor. Ele deve derramar azeite nela e pôr o líbano sobre ela. Incenso, né? O líbano, incenso. Bom, já aprendemos que Jacó, ele derramou azeite sobre a pedra para ungí-la como um lugar sagrado que representava a casa de Deus, Betel. Agora estamos vendo que só o trigo não bastava para ser oferecido a Deus. Ele era preciso ser untado, ungido com azeite. Depois ele a levará aos filhos de Arão, os levitas, os sacerdotes, e o sacerdote apanhará um punhado da farinha fina com o azeite, todo o líbano, né, o incenso, e fará fumegar no altar como representação da oferta inteira. A oferta feita por fogo de aroma agradável. Essa oferta, ela cheirava. Todos os que estavam próximos ali do templo, eles sentiam aquele cheiro de repouso, né, da farinha com azeite torrando sobre fogo perante a pessoa de Yahweh Tsevaot, Jeová dos Exércitos. Agradável, aroma agradável para Deus. E o que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão e aos seus filhos com o santíssimo das ofertas feitas por fogo a Jeová. Então, os sacerdotes comiam as sobras. Primeiro era para Deus, que sobrava era para os filhos de Arão, os levitas. E aí o verso 4. Se você apresentar uma oferta de cereais assado no forno, ela deve ser de farinha fina, pães em forma de anel feito com azeite e sem fermento. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que azeite e por que sem fermento? Se o azeite na Bíblia é um tipo do Espírito Santo,
O fermento na Bíblia é um tipo do pecado. Nesta lei em Levítico, Deus já elucida aqueles que têm mente espiritual a entender que Espírito Santo não pode ser misturado com pecado, para que não se ache falha no sacrifício. Sem fermento untado com azeite. É assim que devemos ser como cristãos verdadeiros. Sem fermento untado com espírito. Ruá Hamashia, Ruá Hakadosh. O Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo do Mashiach deve repousar sobre nós, e isso vai nos fazer ficar sem pecados. Não pode ter pecado. E aí o apóstolo Paulo, talvez lendo esta passagem, ele escreve o livro de Romanos capítulo 8, dizendo que o pecado, a carne, leva à morte e o espírito leva à vida, mostrando um tipo que já é dito em Levítico capítulo 2 sobre os sacrifícios de manjares. Quando você entende esse conceito, você consegue entender o que Daniel fala sobre o sacrifício contínuo e de manjares serem cessados pelo anticristo na terra. Só quando você entende esse conceito, você vai conseguir entender o que está falando em Daniel. Se você não entender isso, não saber que o azeite prefigura o Espírito Santo e os pães representam você, trigo, nós, somos nós, frutos da terra. O Espírito Santo untando produtos da terra, azeite e pães sem fermentos. Servir de sacrifício de oferta cheirosa, repousante para o Deus verdadeiro. E é exatamente este tipo de sacrifício que Deus estava prefigurando para nós cristãos hoje em dia. Hoje não tem mais um sacerdote lá em Jerusalém e os sacerdotes queimando azeite com pão sem fermento para sacrificar a Deus. Você é o pão sem fermento e o azeite é o próprio Jesus que derrama em você, o seu espírito, o seu kadosh, o seu ruar, e te faz um sacrifício contínuo, de manhã, como nós falamos na menorá, e de noitinha. O nosso Senhor chega perante você e trata de você, cuida de você, com Ruach Kadosh, Ruach HaMashiach, Espírito do Mashiach. Só que ele só vai fazer isso se você permanecer santo, sem fermento. No dia em que você começa a misturar com pecado, ele já não mais atua. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo disse que empenhai-vos pela santificação, porque sem ela nenhum homem verá o Senhor. Yeshua. Quem não se empenha pela santificação, que é um vídeo que nós vamos fazer no canal, falando sobre a santificação, uma série de vídeos, na verdade. Ele não pode fazer com que o Senhor se aproxime dele, porque o Senhor é santo. E como ele disse lá em Apocalipse, se você não se transformar, se você não se arrepender, se você não voltar ao seu amor de início, virei e removerei o seu candelabro. Acabou a luz. Perdeu o espírito. Está entregue ao pecado novamente. E a morte do Mashiach não valeu nada para você. Por isso que essas palavras estão sendo ditas para te mostrar a importância da santificação. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada na frigideira, deve ser de farinha fina misturada com azeite e sem fermento novamente. Deve ser quebrada em pedaços. Deve ser quebrada em pedaços. E você deve derramar azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. Queridos irmãos,
preste bem atenção no que está falando aqui. Deve ser quebrado em pedaços. Isso aqui também é uma prefiguração de que os cristãos passam quando se aproximam da luz, da verdade. Todos nós que nos transformamos em Cristo precisamos ser quebrados em pedaços. Você entende o que quer dizer isso? Se você não se desfazer para ser renovado do novo homem que pertence à santidade do Cristo, você não tem parte com Mashiach. Por isso você tem que ser quebrado em pedaços. Por isso que você tem que se esvaziar. Paulo, ele disse que Cristo, ele era grande nos céus, maravilhoso, mas ele se esvaziou e veio a fazer parte de um corpo de pessoas frágeis. E quando se achou como pessoa frágil, ele não deu consideração a uma usurpação, ou seja, que devia ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, aturou uma estaca de tortura até a morte. E por esse motivo Deus enalteceu uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. O que isso quer dizer para nós? Se esvaziar, ser quebrado em pedaços? O que Levítico está prefigurando para com todos os que chegariam perante Deus como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis? É exatamente isto. Para você se tornar um sacrifício que Deus se agrada, você tem que se quebrar perante Deus. A palavra diz que Deus ele não está preocupado com sacrifícios. Ele quer um coração quebrantado. Então, muitas religiões hoje, elas estão voltadas para obras. É importante obras. Mas sem um coração quebrantado, estas obras não valem nada. Deus quer um coração quebrantado. Ele quer que você se quebrante perante seu filho, para que você possa ser restaurado por intermédio do homem que foi feito segundo a vontade de Deus, numa nova personalidade que pertence a Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não passar por este processo, isto é o novo nascimento. Este processo de se quebrar, se esvaziar de você mesmo, de seu orgulho, de seu ego, se distanciar do seu ego, se distanciar do que as pessoas pensam de você e se revestir de Jesus, o nosso exemplo perfeito, e se construir cada dia com Ele, chegando perante você de manhã e de noitinha, trazendo azeite, trazendo espírito, te renovando. E Paulo disse, embora o homem que somos por fora se definha todos os dias, diariamente, o homem que somos por dentro está sendo renovado diariamente. Paulo entendia o papel de Yeshua HaMashiach como sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Cristo realmente traz para nós pão e vinho e azeite todos os dias e nos refaz na sua justiça. Viver em Cristo e morrer em Cristo é algo que precisa acontecer para um novo nascimento. Entendeu agora o motivo do azeite? Quebre-se em pedaços perante Jesus. Quebre-se em pedaços perante Yahuwah Tsevaot. E Ele vai cuidar de você. Ele vai te restaurar. Ele te fará uma pessoa nova, um ser novo, uma criatura nova.
que este mundo jamais conseguirá entender. Porque você é filho da luz, filho do dia e filho da ressurreição, não filho da escuridão. Vamos agora falar sobre uma outra passagem. O azeite não era só derramado sobre ofertas vegetais, ele também era derramado sobre ofertas de carne, de sacrifícios. Vamos ver? Quando o Mashiach ele se derramou por nós, ele cumpriu um papel sagrado de, por meio de seu sangue, nos batizar em uma nova realidade de vida. E isto foi prefigurado em Levítico. A Torá é maravilhosa. Bendito seja nosso Pai. Levítico 14:12 diz: o sacerdote pegará um dos carneirinhos e o oferecerá como oferta pela culpa. De quem? Do leproso. Aqui, nesse capítulo, fala sobre a lepra. Vamos fazer um paralelo? A lepra, pessoal, é o nosso pecado. O cordeiro é o nosso Senhor Jesus. Veja o que diz o texto. Pela culpa de seu pecado, o cordeiro foi morto. Junto com o log, que era uma medida de azeite, log de azeite, que representava 1/3 de 1 litro, junto com o log de azeite, os moverá para a frente e para trás como oferta perante Yahuwah, Jeová dos exércitos. Yevá, Yahuwah, Yevi, Yahweh, soberano Senhor. Junto com o azeite. Então ele abaterá o carneirinho no lugar santo, onde se costuma bater a oferta pelo pecado e a oferta queimada, porque assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É algo santíssimo. Depois o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá aonde? Na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé. 3 pontos. Sangue na ponta da orelha, no polegar da mão, no polegar do pé. Ou seja, todo o corpo simbolicamente sendo batizado em sangue. De quem? Do cordeiro, que foi morto. Mas era necessário mais do que o sangue. O sacerdote pegará um pouco do azeite, do log, da medida do azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então ele colocava um pouco do azeite, que o sacrifício para a remissão e santificação da lepra era baseado nisso aí. Depois vocês podem ler aí o capítulo 14 todo, vocês vão ver. E ele pegava ali, abatia no cordeiro, pegava o seu sangue, pingava na ponta da orelha direita, no dedo da pessoa, do polegar direito e no dedão do pé. Tudo do direito. E depois ele pega o azeite e o sacerdote molhará então o dedo de sua mão direita no azeite que está na palma da sua mão esquerda e com o dedo espergirá um pouco do azeite 7 vezes perante Yahuwah, Jeová. Muitos críticos, comentadores bíblicos falam muitas coisas sobre esse texto. Eu vou falar o que eu entendo sobre ele. 7 vezes representa os 7 espíritos que está perante a pessoa de Adonai.
A Bíblia fala, testemunha sobre os 7 espíritos, a 7 manifestação da Ruach Kadosh, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Ele provém do Pai. E ele é dado ao Filho e a nós, consequentemente. A origem, a fonte do Ruach HaKadosh é o Pai. E aí, quando se asperge o óleo 7 vezes perante o Pai, no meu ponto de vista, está fazendo relação direta ao Espírito Santo de Deus nas suas 7 manifestações registradas em Isaías, que vamos ver depois, numa outra ocasião. Talvez hoje, mas talvez numa outra ocasião. E isto era suficiente para indicar que o azeite estava ligado com o Espírito Santo. E aí continua. Vamos continuar. Então o azeite que restar na palma da mão do sacerdote porá um pouco, aonde? Na ponta da orelha direita daquele que se purifica. Também no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito. Exatamente aonde colocou o sangue. Agora coloca o azeite. E o que sobrar, o azeite que sobrar da mão do sacerdote, que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante Jeová. Isso aqui era um ritual, pessoal, que não era simplesmente um ritual para curar lepra. Isto aqui é uma prefiguração do trabalho de Mashiach em nossas vidas. O sacerdote é Mashiach, que ao mesmo tempo também é o cordeiro que foi morto. E o sangue do cordeiro, ele deve estar em nosso ser. Quando coloca na ponta da orelha, no dedão da mão e no dedão do pé, significa no corpo todo. Nos pontos cardeais do corpo. Então, primeiro o sacrifício de Yeshua viria para nos batizar em seu sangue, na sua morte. Depois o sacrifício de Yeshua viria para nos batizar em seu Espírito Santo, azeite sobre nosso corpo, untado de sangue. Não primeiro azeite e depois sangue, mas primeiro sangue e depois azeite. É o que aconteceu com Mashiach. Ele morreu, derramou seu sangue, para depois derramar o Espírito na congregação. Em Pentecoste, quando ele escreveu na alma das pessoas a Torá de Adonai. Pentecoste foi a entrega da nova aliança por meio do Espírito Santo. Primeiro, ele passou sangue na nossa orelha, no nosso polegar e no nosso dedão, quando ele morreu. Depois, em Pentecoste, ele veio passar óleo, veio passar azeite, para que possamos ter a expiação perante o Pai eterno, que seja louvado para sempre. Veja quão profundo é estas palavras descritas na Torá. E como isso tem um significado grandioso com Mashiach, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Redentor, que morreu por nós, para entregar sua vida e nos batizar em Espírito. Foi o que João disse: eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará em fogo e em Espírito. Mashiach. É o que Mashiach faz. É o que Mashiach faz. Nos batiza em Espírito. Se você já foi batizado na morte do Cristo,
Você precisa ser batizado na sua vida, na sua ressurreição, em seu espírito, pois ele recebe do Pai o prometido Rua e derrama sobre todos. E não é com miséria, ele derrama em abundância. A todos quantos o aceitarem e o receberem de coração aberto para a nova vida. E esses sacrifícios eram feitos como e quando? Vamos ver agora Ezequiel, capítulo 46. Não necessariamente como e quando, né? Vamos ler aqui. Ezequiel, capítulo 46, 15. O cordeiro, Mashiach, a oferta de cereais, nós, purificados em Mashiach, e o azeite serão providenciados toda manhã como oferta queimada regular. Isto é Ezequiel. Isto representa a nossa vida com Cristo. Cordeiro morreu todos os dias para nós. Todos os dias você tem que ver o cordeiro morto. Porque, embora ele não esteja morto, ele esteja vivo. O que significa o resgate para você? Você tem que ter na sua mente todos os dias. E você, como oferta de cereal, que recebe o Espírito Santo, o azeite, tem que estar perante a pessoa do Pai todos os dias. Todos os dias. O seu sacrifício só vai ser aceito se você ter o Mashiach como seu Salvador em seu coração e o Espírito Santo que ele derramou em você diariamente orando ao Pai e oferecendo frutos de lábios. Você entende como que os sacrifícios da lei foram prefigurados na vida de todos nós? Depois dessa explicação? Se você acha que os sacrifícios cessaram em 70, você está enganado. Cristo apenas mostrou o que seria o verdadeiro sacrifício que seria oferecido a Yahweh Tsevaot. Não mais animais sendo queimados, não mais cereais e azeite. Seu corpo santificado na morte do sangue do Mashiach e purificado por meio do Espírito Santo, dando testemunho numa geração iníqua e deturpada. É o sacrifício contínuo do Eterno Pai, prefigurado nas Santas Escrituras. Eu sei que é profundo demais o que eu estou falando, mas é o que a Bíblia fala. Vamos agora para Miqueias, para vocês entenderem que o sacrifício ele teve a ver com sacrifícios reais, mas com o objetivo de nos mostrar o dom da dádiva gratuita que veio por meio de Yeshua, para ser um sacrifício constante em nossas vidas. Miqueias, capítulo 6, verso 7, diz assim: Será que Jeová terá prazer em milhares de carneiros? Em dezenas de milhares de torrentes de azeite? Darei meu primogênito pela minha rebeldia, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Olha o que o profeta Miqueias fala. Será que Deus ele está preocupado com cordeiros, com azeite, em sacrifícios humanos para remir pecados? Não, pois ele o informou, ó homem terreno, homem da terra, homem do barro, homem do pó, Adão. Homem, humanidade, pó da terra. Ele te informou sobre o que é bom e sobre o que Jeová Yahweh pede de volta de você, exige de você, quer de você,
sacrifícios, cordeiros, azeite. Não, apenas que pratique a justiça e ame a lealdade e ande com modéstia com seu Deus, modestamente com seu Deus. Veja como a Bíblia ela nos mostra o que significa para Deus sacrifício verdadeiro. Não tem a ver com morte de animais e nem tem a ver com sangue derramado. Foi necessário essas coisas para apontar o tipo de sofrimento que o Machia passaria para nos libertar do pecado. Mas agora, depois dessa nova restauração, que jamais voltará atrás, de uma vez para sempre, como o apóstolo Paulo falou, ele se ofereceu uma vez pelo pecado. Agora você, justificado em Deus, não precisa mais de sacrifícios de animais para a restauração de sua amizade com Deus, pois o Mashiach fez isso por você. Ele derramou sangue em seu corpo, depois ele jogou azeite. Sangue em seu corpo, depois azeite, para te curar de seus pecados. E é isso que Deus quer que você entenda. É isso que Deus quer que você entenda. Vamos ver um texto aqui. Está aqui nos livros do Novo Testamento. Veja o que diz esse texto. De modo que se aproximou dele, enfaixou seus ferimentos, derramando nele azeite e vinho. Azeite, Espírito Santo, vinho, o sangue de Jesus. Por isso que ele falou, este é meu sangue, que vai ser derramado a favor de vós. E então o pôs em seu próprio animal e levou a uma hospedaria e cuidou dele. Pessoal, o sangue de Jesus e o Espírito Santo que tem nele, que ele derrama sobre você, é para curar ferimentos, é para curar feridas emocionais, traumas, qualquer tipo de injustiça que você passou como ser humano, qualquer tipo de desvantagem que você tem. Você nasceu numa família pobre, você não tem pai, você tem deficiência física, não importa, não interessa. Cristo derramou sobre você azeite e vinho, sangue e Espírito Santo. Isso é uma ilustração falando sobre o bom samaritano, mas nós tiramos dessa ilustração esta maravilhosa palavra. E mais do que isso, aqui em Marcos, capítulo 6, verso 12, diz, falando sobre os discípulos que foram enviados por Jesus para pregar. Olha o que eles faziam. E eles, os discípulos, expulsavam muitos demônios, passava azeite em muitos doentes e os curava. Você precisa de cura espiritual em sua vida? Vai nessas igrejas que prometem essas coisas, não. Se ajoelhe no seu quarto interior e ore a Deus pedindo que o Mashiach cuide de você, o sumo sacerdote que foi designado para isso. Ele vai passar azeite em você e vai curar você de todas as suas moléstias espirituais. Ele pode. Ele vai fazer isto.
Para podermos terminar esse vídeo, pessoal, vai ter uma parte 2 desse vídeo que vai falar sobre como se extrai o azeite da azeitona, que é por meio da prensa, como nós já começamos a falar. Nós vamos correlacionar isto com o sofrimento que está relacionado com a carreira de cristão. Não tem como sermos cristãos sem esperarmos provação, sem esperarmos ser quebrantados, sem esperarmos carregar nossa estaca de tortura. É por isto que a árvore que é boa produz fruto excelente. E muitas vezes esse fruto, para dar o azeite, precisa ser esmagado. E Jesus esmaga porque ele quer te tirar do pecado e te restaurar a vida de santidade com Deus. Que nosso Senhor Yeshua, nosso Pai, Yahweh Tsevaot dos exércitos, possa restaurar a sua vida com o Espírito Santo, com o sangue do Mashiach que foi derramado, e que você possa se tornar filho do Deus vivente.